Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde estudamos as lições da Escola Bíblica Dominical Betel, trazendo ensinamentos que vão edificar sua fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Você está pronto para aprender mais da Palavra de Deus, através da Escola Bíblica Dominical Betel? Porque aqui vamos aprender juntos e crescer no conhecimento da Palavra do Senhor. Mas antes de começarmos, quero te fazer um convite especial. Se inscreva agora mesmo no canal, deixe o seu like, comente aqui o que Deus falar ao seu coração e compartilhe essa mensagem abençoada com seus irmãos em Cristo. Lembre-se, a Palavra de Deus precisa ser espalhada, e você pode fazer parte dessa missão. Isso mesmo. E também ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Agora, prepare seu coração, pegue sua Bíblia e a revista e vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus. Nesta lição, abordaremos as primeiras experiências do batismo no Espírito Santo com evidência de línguas estranhas no Brasil, as experiências pentecostais de Gunnar Wingren e Daniel Berg, antes da chegada ao Brasil, e a evolução do pentecostalismo com a chegada dos dois missionários a Belém do Pará, onde ensinaram a doutrina pentecostal. Bem-vindos a este mergulho profundo sobre o pentecostalismo no Brasil. Hoje, vamos explorar como esse movimento se tornou uma força global, e temos uma fonte bem interessante para nos ajudar a entender isso. Temos a lição 9 da Escola Bíblica Dominical Betel, primeiro trimestre de 2025. Vai ser muito legal estudarmos juntos essa lição da Escola Bíblica Betel. Com certeza. E é interessante que a lição da Escola Bíblica Dominical Betel já comece falando de algo chamado proto-pentecostalismo. Sim, eu vi isso também. Proto-pentecostalismo. Isso é novidade para mim, e acredito, para muita gente. Do que se trata? Basicamente, refere-se ao período no final dos anos 1800, quando brasileiros já estavam tendo experiências como falar em línguas e curas divinas, mesmo antes da chegada dos missionários que geralmente associamos ao pentecostalismo no Brasil. Uau! Então já havia uma espécie de base para essas ideias antes mesmo de o movimento se formalizar. Exatamente. Que tipo de pessoas estavam tendo essas experiências? Um exemplo marcante é Fritz Muschlot, um pastor imigrante alemão. Até sua própria filha escreveu sobre ele orando em línguas, o que nos dá uma janela única para entender como essas experiências eram vistas dentro das famílias da época. Isso é um ponto muito interessante. Fico me perguntando se as pessoas próximas a ele achavam isso estranho ou se era algo normal dentro da fé deles. Outro caso fascinante é o de Paulo Malaquias, um pastor batista que teve uma experiência poderosa que hoje chamaríamos de pentecostal. Mas, na época, ele não tinha as palavras ou o referencial para entender o que estava acontecendo com ele. Paulo Malaquias foi um pregador diferente dos outros. Todos afirmaram e reconheceram isso, porém ninguém sabia explicar o sucesso de sua pregação e a forma que ele usava para apresentar a mensagem, que não coincidia com de outros pastores batistas. Sendo pastor de várias igrejas, Paulo Malaquias descobriu indícios de que nessas igrejas havia crentes pentecostais, por crença e convicção, mesmo que tais membros não tivessem tal nome. Então essas coisas estavam acontecendo, mas ainda não havia um vocabulário para explicá-las, certo? Exatamente. E tem também Pedro Graudin, cuja vida foi transformada por visões proféticas. Algumas pessoas acreditam que suas profecias estavam prenunciando o movimento pentecostal que estava por vir. Ismael Santos diz: o irmão Pedro Graudin jamais vira alguém falar em línguas ou profetizar. A presença de Deus era tão real que às vezes, o pastor Graudin era surpreendido pela sua própria voz, entregando mensagens proféticas do coração de Deus para o seu coração. A experiência que você está passando é o prenúncio do nascimento de uma grande família. O que Deus queria dizer com isto? Somente 2 décadas depois, o irmão Pedro compreenderia que a grande família era o povo pentecostal que surgiria no Brasil. Então temos essas figuras iniciais, os proto-pentecostais, preparando o caminho. Agora, vamos falar de 2 homens que tiveram um papel gigantesco nessa história: Gunnar Wingren e Daniel Berg. Sim. Eles eram missionários suecos que já tinham experiência do batismo no Espírito Santo e o dom de línguas antes mesmo de pisarem no Brasil. Isso deve ter influenciado muito a maneira como encararam sua missão aqui. Sem dúvida. No diário de Wingren,
Achei muito interessante como ele descreveu receber o batismo no Espírito Santo após um grupo de mulheres orar por ele. Isso destaca o papel importante das mulheres no início do movimento pentecostal. Sim. E também tem a história de Daniel Berg recebendo o batismo no Espírito Santo a caminho dos Estados Unidos, bem quando estava chegando à costa. Parece coisa de filme. Totalmente. E antes de falarmos sobre a chegada deles ao Brasil, vale mencionar Louis Petrus, um pastor sueco que teve grande influência sobre Berg. Foi ele quem apresentou a doutrina pentecostal sobre o batismo no Espírito Santo. Então a influência de Petrus chegou ao Brasil mesmo sem ele estar lá nos primeiros dias. Isso mostra como esse movimento estava interligado globalmente. Exato. Aliás, anos depois, Petrus visitou o Brasil para a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus. Uau! Então temos essa base do proto-pentecostalismo, e depois esses personagens chaves chegam trazendo suas próprias experiências e conexões internacionais. É impressionante ver como tudo isso começa a se encaixar. Agora, vamos avançar para 1910. Esse foi o ano em que Wingren e Berg finalmente chegaram ao Brasil. Isso mesmo. Eles desembarcaram em Belém do Pará, uma cidade portuária no norte do Brasil. No início, foram bem recebidos pela primeira igreja batista e começaram a pregar sua mensagem pentecostal. Mas é aí que as coisas ficam interessantes. Estou sentindo que vem uma reviravolta por aí. O que aconteceu? Havia duas mulheres na igreja, Celina Albuquerque e Maria Nazaré, que abraçaram profundamente a mensagem de Wingren e Berg. Elas começaram a orar fervorosamente pelo batismo com o Espírito Santo, e em junho de 1911, Celina Albuquerque realmente teve essa experiência enquanto orava. E isso causou uma grande controvérsia, não foi? Sim. Essa experiência e as manifestações espirituais que vieram com ela foram demais para a Igreja Batista. Eles acabaram expulsando 19 membros, incluindo Wingren e Berg. Uau! Então essa rejeição levou à fundação das Assembleias de Deus no Brasil? Exatamente. Inicialmente, o grupo era chamado de Missão da Fé Apostólica, mas a denominação oficial foi estabelecida em 1911. A partir desse pequeno início, cresceu e se tornou a maior denominação pentecostal do mundo. Incrível! Quem diria que tudo começou com um pequeno grupo expulso de sua igreja? O crescimento foi rápido, não foi? Muito rápido. O movimento se espalhou pelo norte e nordeste do Brasil, e depois, pelo país inteiro e pelo mundo. Isso mostra o quanto a mensagem pentecostal tocou as pessoas. Algo que me chamou a atenção foi o papel das mulheres nesse crescimento. Sim. Desde o começo, as mulheres tiveram um papel fundamental, tanto no evangelismo quanto no discipulado. Muitas vezes, foram elas que levaram a mensagem para lugares onde os missionários não conseguiam ir. E a música também teve um papel importante, né? Sem dúvida. Os hinos e cânticos eram uma forma poderosa de transmitir a fé e criar um senso de comunidade entre os crentes. O que me impressiona é que, apesar das dificuldades iniciais, o pentecostalismo cresceu tanto que hoje representa uma grande parcela dos evangélicos no Brasil. Exato. E essa expansão não foi só numérica, mas também cultural. O pentecostalismo influenciou a forma como muitos brasileiros enxergam a espiritualidade e a adoração. E essa história ainda está sendo escrita. O movimento continua crescendo e se adaptando aos desafios do presente. Isso mesmo. E entender essas raízes nos ajuda a compreender melhor o impacto do pentecostalismo na sociedade brasileira hoje. A experiência pentecostal chegou ao Brasil antes mesmo de Gunnar e Berg, mas foram eles que nos trouxeram a chama do avivamento, tendo ambos fundamental importância no ensino e na propagação do pentecostalismo e na história das Assembleias de Deus no Brasil. Foi muito bom explorar essa jornada com você. O prazer foi meu. E obrigado a todos que nos acompanharam. Que episódio abençoado! Aprendemos mais da palavra do Senhor através da lição de hoje. Que a palavra continue fortalecendo nossa fé e nos guiando para uma vida cheia do Espírito Santo. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. A palavra do Senhor deve ser compartilhada, para que mais vidas sejam edificadas e transformadas. Então, antes de sair, não esqueça. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui o que mais te impactou neste episódio e compartilhe com seus irmãos na fé.
Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Que Deus abençoe grandemente sua vida e te fortaleça na caminhada. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima!